Boa noite, Jackson. Boa noite, Fabrício. Pessoal, hoje nós temos mais uma entrega fantástica para vocês, uma entrega diferenciada do Instituto de Síndicos. Para todos que estão entrando aí, meu muito obrigado. Vamos aí entregar o nosso melhor para vocês. A gente tem sempre buscado aí temas, assuntos interessantes e na prática como trazer economia de água. Já estamos aqui, o pessoal já está entrando. Boa noite, Silvio. Jackson, temos aqui dois Jackson. Boa noite a todos vocês. Vamos aí fazer o redirect. Vamos compartilhar isso, inclusive, com os nossos conselheiros de condomínio, amigos síndicos, amigos que moram em condomínios também, que é muito importante que o Instituto de Síndicos tem feito esse conteúdo para, inclusive, a gente encaminhar isso para moradores de condomínio, para que eles possam saber, né? Cada vez mais aí a atuação do síndico, quais ações que a gente tem adotado, o que existe no mercado para a gente poder trazer essa economia. Em tempo de Covid-19 e toda a repercussão que vai acontecer depois de tudo isso, nós, gestores condominiais, precisamos estar aí com um olhar além do alcance, né? Tá olhando para frente e já vislumbrando algumas situações, buscar recursos, buscar formas para que a gente possa realmente diminuir esse impacto nas contas do condomínio. Então, o pessoal que está entrando, muito obrigado, Constâncio, obrigado por estar aqui com a gente. Hoje nós temos aqui a presença de dois especialistas, cada um uma área distinta. E aqui eu já vou até chamar o nosso amigo Fabrício, da Fama Flux. Aí, aproveitando nosso tempo de live, ela vai ficar gravada também, nós vamos disponibilizar isso aqui para esse conteúdo para poder ser replicado posteriormente. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, amigo? Tudo ótimo. Legal que todo mundo aqui está no conforto do seu lar. O Fabrício até falou para mim aqui hoje, né? Falou assim, olha, se eu depender, tem dito aqui que na minha casa, no meu apartamento aqui, tem um abençoado que toca um saxofone aqui. É verdade, verdade. Pessoal, vamos aí, ó. Orozimbo, obrigado, meu amigo. Quanto tempo? Seja bem-vindo aqui no nosso meio. Vamos replicar aqui no aviãozinho aqui embaixo, ó, para todos os nossos contatos, para que a gente possa aproveitar esse momento aqui para tirar dúvidas ao vivo. Nos comentários aqui, vocês fiquem à vontade para tirar essas dúvidas também com os especialistas que estão aqui. E, na medida do possível, a gente vai dar informações e dar respostas para vocês em relação a essa questão aí de como a gente fazer aí a redução, né, da conta de água e da conta de energia, porque em esses momentos é muito necessário realmente isso acontecer, né? Então, gratidão ao convite. Fabrício da Fama Flux. Perfeito. Boa noite a todos. Tive a oportunidade de recentemente ter conhecido, eu vou depois, logo em breve, já passar a palavra para ele se apresentar aqui para vocês, mas achei muito interessante um trabalho que ele realizou em um dos meus condomínios, e tem realizado, e outras frentes que nós vamos fazer nos meus condomínios, e que eu gostaria de compartilhar isso com vocês, trazer um especialista mesmo para explicar para vocês novas formas de como a gente pode implementar isso dentro dos condomínios em busca de redução do consumo de água, ok? Já no segundo momento, a Samantha também já está aqui conosco. No segundo momento dessa live também vamos chamar a Samantha, que ela também vai trazer algumas informações muito bacanas, muito legais, muito atuais para nós gestores condominiais sobre a questão da energia, né? Como a gente pode trazer essa economia para os condomínios da energia elétrica, ok? Marcelo, seja bem-vindo, Marcos também, Fábio, galera, obrigado pela presença. Vamos aqui fazer uma entrega legal aqui para vocês, para que possa municiar vocês, gestores condominiais, com informações para que possamos fazer uma ótima gestão nesse período aí de crise, tá? Fabrício, faça as suas apresentações. Quem é Fabrício? Qual é a especialidade de Fabrício? Nós já fizemos fizemos a chamada da live, mas com a palavra, a sua apresentação, meu amigo. Boa noite a todos.
Meu nome é Fabrício Farias, eu trabalho com eficiência energética, especificamente na área de vapor, de ar comprimido e também de água. Eu sou engenheiro mecânico, formado aqui na Federal da Espírito Santo, na UF, né? E desde muito tempo a gente vem trabalhando nessas questões, porque a entrega para os nossos clientes não pode ser meramente o fornecimento de materiais, tem que ter algum valor agregado, e nessa condição hoje que a gente vive, é fundamental a gente trabalhar também as questões econômicas, né? As questões de controle de processo, as questões de rastreabilidade de produto, as questões também de garantia de entrega técnica, né, para justamente dar respaldo e tranquilidade para os nossos clientes, sejam eles condomínios, hospitais, enfim, todos aqueles que tenham consumo de alguma utilidade, ter a segurança e a tranquilidade de saber que estão tendo um uso racional, estão tendo a condição melhor possível dentro dos parâmetros de engenharia, né, para o consumo e para a otimização do processo. Ô Fabrício, se você puder colocar o microfone um pouquinho mais próximo, que o Marcos ele falou que o áudio está um pouquinho baixo, o seu áudio, talvez é do microfone de lapela que você está usando aí, né? Uhum. E se for possível, Marcos, você também pode colocar um fone de ouvido que melhora bastante também, tá? Aí fica mais confortável para você poder ouvir a gente, tá ok? Eu já vou fazer uma pergunta e peço para também todos os que estiverem presentes também fiquem à vontade de fazer suas perguntas para o especialista. E vamos falar aqui sobre a questão de válvulas redutoras, tá? Elas Perfeito. realmente são eficientes, ô Fabrício? O que você diria para a gente? Instalação de válvulas redutoras, a instalação ela é legalizada? E se ela realmente tem uma boa eficiência, se ela traz economia para o consumo da água do condomínio? Perfeito, a colocação, Anderson. Vamos fazer uma analogia com uma edificação vertical, uma edificação horizontal. Eu tenho uma Uhum. casa, por exemplo, e eu tenho um pé direito de 3 metros. Então, eu coloco o reservatório acima dessa laje, então eu vou ter mais ou menos 4 metros de coluna d'água. Isso é a distribuição de uma casa. Numa edificação vertical, no prédio, no condomínio, a gente vai ter uma série de lajes acima, que são os outros andares, né? Até chegar ao reservatório principal da cisterna, que vai distribuir. Então, vamos voltar lá na casa. Na casa, eu abro uma torneira que está recebendo água a uma pressão de 4 metros de coluna d'água. Se eu vou num prédio de 10 andares, um prédio direito de 3 metros, eu tenho 30 metros até chegar à base, eventualmente, ali da cisterna. Às vezes a cisterna está um pouquinho até acima. Então, Uhum. comparativamente, a gente tem o primeiro andar dessa edificação vertical com 30 MCA, metros de coluna d'água, enquanto a casa nós estamos com 3, 4 metros de coluna. O que eu quero dizer com isso? A tubulação que distribui a água, tanto na casa quanto dentro do apartamento, é a mesma. É o PVC, na dimensional de meia polegada, de 3/4, de 1 polegada, vai depender do projeto hidráulico de cada edificação. Mas o material mesmo, as seções são parecidas, se não iguais, em vários pontos, né? Uma torneira numa casa é de meia polegada, a torneira do apartamento também é de meia. Então, a gente chega a essa conclusão. Só que essa diferença de pressão é abrupta. Nós estamos falando de uma é 3 MCA e a outra é 30. Então, nós estamos falando de 10 vezes mais. Se a gente não tiver algum dispositivo que vá fazer essa equalização de pressão, a redução de pressão, ou uma restrição de vazão naquele ponto, com certeza a proporção de vazão de consumo, né, que você vai ter é que o morador do primeiro andar vai olhar o vizinho dele numa casa, os dois vão abrir a torneira. Numa torneira da casa vai sair 1 litro, na torneira do prédio vai sair aproximadamente 6, 8 vezes mais do que a vazão que a gente tem no condomínio. Então, basicamente, por que as válvulas redutoras são necessárias? Para justamente equalizar essa pressão. Qual que é Elas não são, então, a serventia das válvulas redutoras de pressão, a função delas não é trazer economia, mas então seria para fazer a redução dessa pressão da água. Então, o ajuste Isso. delas não influenciaria em nada na questão da economia da água? Não, então, a redutora de pressão ela é imprescindível, porque a partir de 10 pavimentos, ou seja, a partir de 30 metros de coluna d'água, você vai se aproximando do que o material, que é o PVC, suporta como pressão de trabalho, que é 40 metros de coluna. Então, a válvula redutora de pressão você sempre vai encontrar a partir de 10 pavimentos, 12, 15, né, as edificações, você vai encontrar um sistema redutor de pressão. Uhum.
O que não quer dizer que as válvulas redutoras de pressão, idealmente, elas poderiam ser utilizadas e seriam interessantes se elas estivessem em edificações com menor altura. Ou seja, mesmo com 10 metros, se elas estivessem presentes. Só que elas não estão porque o projeto não exige. Tecnicamente, você ainda respeita o limite de pressão de trabalho do PVC, então as construtoras não usam dessa metodologia de implantação, né, para executar seus projetos. Aí, obviamente, todas as edificações, seguramente até 10 pavimentos, não detêm essa válvula e tem um consumo maior, fatalmente, porque a pressão também é maior. Né? As válvulas redutoras, Fabrício? Sim, pode falar, pode terminar. as válvulas redutoras em bom funcionamento, em bom estado de conservação e operando corretamente, elas sim fazem com que, na medida que, no andar em onde elas estão instaladas, ela promove a redução e, entre aspas, ela simula como se a cisterna estivesse acima daquele morador que está localizado logo abaixo dela. Então, eu tenho um prédio de 15 pavimentos, uma válvula redutora no sétimo andar. O sexto andar vai ter a mesma pressão do 15º. É Sim. basicamente essa linha de raciocínio. Né? Ela Uhum. quebra a pressão e a pressão vai subindo novamente, por força da gravidade, para os andares inferiores. Mas, naquele limite, a redutora de pressão existe para justamente quebrar aquela pressão e deixá-la em padrões normativos. Vazão e pressão é a mesma coisa? Não, não. Vamos fazer uma analogia, por exemplo, com a nossa terceira ponte aqui. Você está querendo ir embora, não em tempos de pandemia, né, mas em tempos normais. Você está querendo ir embora para Vila Velha às 5 horas da tarde, você vai ter um fluxo muito grande, muita gente querendo passar e está parado ali. O que está acontecendo? Vamos fazer analogia com o fluxo. Existe muita pressão querendo passar na terceira ponte, mas a restrição de passagem é muito grande, é abrupta, ninguém passa, o sistema tranca. Então Então, a vazão seria a menor. vazão é pequena e a pressão é alta, mas porque Hum. ali realmente a restrição foi total. Mas se você tiver alguma passagem, quanto maior a pressão, passa também uma vazão consideravelmente maior do que se você tiver sua pressão baixa. Então, Uhum. voltando àquela situação de residência versus a edificação vertical. Não digo nem edificações verticais de grande altura, mas até vamos botar 4 pavimentos. Seguramente uma casa ela vai ter um consumo de água menor do que uma edificação de 4 pavimentos, porque mesmo em 4 pavimentos já temos uma pressão mais elevada. Olha aqui, Marcos, obrigado aí pela participação. Eu moro em um prédio e que tem uma válvula redutora de pressão. Na realidade, é vazão, né, Fabrício? Aí para a gente. É pressão ou vazão? Eu creio que seja vazão. As válvulas. Aí como que é feito? Como é que é essa questão da. As válvulas com a correta manutenção têm vida útil? Ou seja, a pergunta é interessante, né? Elas têm vida útil porque elas são sistemas mecânicos, né? Então ela Sim, deve, sim, em um determinado tempo, sofrer alguma fadiga ali, alguma coisa assim. Qual seria a perfeito, periodicidade? Qual que seria a melhor forma da manutenção nesses elementos? E qual é a periodicidade perfeito. disso, né? Vai depender do tipo de válvula. Hoje você tem no mercado válvulas redutoras de pressão com atuador tipo pistão e com um atuador tipo diafragma. As que têm maior vida útil no mercado são as do tipo diafragma, é, por questões técnicas, né? Mas o que acontece na prática é que todo sistema, qualquer um que seja, até o próprio sistema de bombeamento da cisterna, todo sistema mecânico precisa de receber manutenção e verificação. Uma válvula redutora de pressão que está instalada num determinado andar e quer entregar, após essa válvula, uma determinada pressão, tem que ser uma pressão estática, controlada e pode haver variação para baixo. Então, o que eu quero dizer? Eu tenho um prédio de 20 pavimentos, coloquei uma válvula redutora de pressão no 10º andar, quebrei a pressão que já estava subindo e botei a saída da válvula com 10 MCA, que é 1 kgf por centímetro quadrado. Que é a pressão Esse, atmosférica. Quando você fala MCA, é a medida de pressão atmosférica. isso, metros de coluna d'água, 10 Tá. MCA. Por que a gente coloca 10 metros de coluna d'água? Poxa, mas vamos botar então o que é da residência, 4 metros de coluna. Se eu colocar 4 metros de coluna, eu posso ter problema com outros dispositivos que vão requerer água. Ou seja, um aquecedor de passagem, outros dispositivos que vai fazer com Chuveiro, que a né? rua com água Que quente, precisa um pouco mais de. chuveiros. Exatamente, exatamente.
Existem alguns chuveiros econômicos que eles têm a curva de performance dele para a economia depende de uma pressão mínima. Então, existem dispositivos que exigem essa pressão mínima que a gente tem que manter, né? Então, 10 metros de coluna ou 1 kgf por centímetro quadrado é o que atende a grande demanda. Acontece que algumas válvulas do mercado conseguem fazer essa redução, mas numa vazão de pico, ou seja, quando todo o condomínio resolve usar a água, a pressão cai demais. Se a pressão cair, vai faltar água para alguém. Então, vai ficar um nós temos que bilhetinho de ter... água, um pouquinho água, né? Exato, exato. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que adotar dispositivos que tenham uma curva, como uma bomba, ela tem que ter altura manométrica, mas ela tem que ter capacidade de vazão. A mesma coisa a válvula redutora, ela tem que ter controle de pressão e, ao mesmo tempo, a abertura, a passagem da água tem que permitir uma vazão mínima necessária para atendimento da demanda de pico, né? Uhum. E, obviamente, isso tem norma, tem tabelas e gráficos para a gente avaliar fornecedor por fornecedor. Eu, particularmente, na minha experiência, utilizo as válvulas do tipo diafragma, porque as válvulas do tipo pistão, elas têm uma vida útil menor, elas têm uma facilidade de travamento maior, principalmente se você tiver instalações em que não foi previsto um filtro previamente à instalação da válvula, basta que você faça uma limpeza de caixa d'água e algum corpo estranho adentre a circulação, né, da rede. Se encontrar essa válvula, é um mecanismo com passagem reduzida, obviamente a gente vai ter uma restrição ali, pode ocasionar um travamento da válvula também. Assim, é interessante a gente dar, né, essa informação aqui para o pessoal que está com a gente, inclusive os que vão até assistir a live, que vai ficar gravada, né? Essas informações técnicas e desses elementos. Uma outra pergunta que eu queria fazer para você, Fabrício, eu havia feito a pergunta das válvulas redutoras, mas foi importante você ter dado essa informação para a gente. Mas existem as famosas válvulas bloqueadoras de ar. Elas realmente funcionam? Elas são eficientes? Funciona, funciona. O que acontece? Quando você vai fazer a distribuição de água, a concessionária pegou a água do rio, do lago, tratou, jogou no reservatório elevado, distribuiu para outros reservatórios, para atender pontos mais altos da cidade, da região. Ela passou por adutoras e levou essa água até o ponto de consumo, né? Na rua, e a gente está chegando lá no hidrômetro. Se tiver alguma interferência, alguma manutenção nessa rede, ou intrinsecamente qualquer sistema de bombeamento, ele também conduz ar, ele vai passar ar também, você está impulsionando uma massa fluida, que não é compressível, que é a água, junto com ar. Então, esse ar, quando ele vai sendo distribuído ao longo da rede, principalmente quando volta, vai ter uma manutenção da concessionária e amanhã a gente vai fechar por 24 horas. Com certeza, quando voltar, vai voltar uma quantidade de ar e esse ar vai ser impulsionado para o hidrômetro. O hidrômetro vai girar e a gente vai acabar pagando ar ao invés de água. Se a gente vai trabalhar isso com a concessionária, obviamente que a concessionária fala, não, mas eu tenho dispositivos, eu tenho ventosas, eu tenho uma série de tratativas que a gente faz o possível e faz a eliminação de ar. Eu tenho casos aí que a gente pode citar bem praticamente que realmente o ar passa e entra dentro das nossas casas, dos nossos edifícios, né? Então, existem os bloqueadores de ar. Como a gente não pode trabalhar antes do hidrômetro, que é da concessionária, só pode trabalhar dali para dentro, quanto mais cedo a gente conseguir trabalhar, mais próximo do hidrômetro, a tendência é que a gente não receba esse fluxo de ar total. Então, os bloqueadores normalmente são dispositivos que vão fazer o quê? Vão bloquear a passagem de ar e só vão deixar a abertura, novamente, desses dispositivos, vai se dar quando a pressão for maior e quando chegar a água. Pelo próprio peso específico da água, vai forçar mais o dispositivo e ele vai abrir. Então, mas é importante, basicamente, é o método de trabalho dele. Mas é importante fazer um bom ajuste também dele, né? Porque na realidade ele aumenta mais ele faz uma barreira, ele aumenta um pouquinho mais a pressão, né? Perfeito, que o que é mais pelo menos eu estou perguntando aqui para que todos os nossos colegas síndicos saibam. Na época da crise hídrica que nós tivemos, eu lembro muito bem que isso era uma discussão muito complicada e não houve pacificação em relação a isso. Mas eu, como síndico, eu resolvi investir e, na prática, ver se funcionava mesmo ou não. Tá? E pasmem, eu tinha um condomínio que estava sempre dando aí
900, 1.000 metros cúbicos de água. Lembrando a quem ainda não sabe, um metro cúbico representa 1.000 litros de água, né? Então eu estava gastando 1 milhão de águas no prédio. Só que isso não casava, essa conta não casava quando eu fazia o rateio da água pelos hidrômetros individuais dentro do condomínio. Esse condomínio é dotado de hidrômetros individuais, e não casava, dava um valor muito alto da diferença da somatória do consumo das unidades autônomas em relação ao que eu tinha da fatura da CESAM, da companhia de água. E aí isso acabava sobrando como o quê? Como se fosse água de uso comum. Você imagina só, 200, 300 metros cúbicos de água de uso comum. Foi assim, é um absurdo. 300 mil litros de água para você utilizar para limpeza de áreas comuns, né? Para onde está? Será que não está tendo vazamento nas áreas comuns? Aí eu tive que fazer essa investigação e tudo. E, cara, eu estava pagando mais de 200 metros cúbicos só de ar. Só de ar. E aí eu via na televisão o pessoal só discutindo, existiam professores, estudiosos, que falavam, isso é mentira, isso não é, eu não sei que... alguns falavam que não resolvia nada, e a concessionária, por outro lado, com essa fala que você falou, que também não tinha ar no sistema, que não tem ar. Eu até acho que para a água se movimentar, ela precisa de ar também. Ela precisa do movimento, ela precisa... Tem essa questão também, né? Como que ela não vai sofrer uma pressão atmosférica e não vai entrar ar dentro do cano, né? Então, a partir daquele momento, todos os condomínios que eu assumi como síndico profissional, uma das primeiras ações foi colocar válvula bloqueadora de ar. Não estamos falando da válvula redutora, tá, pessoal? A gente está falando da válvula bloqueadora de ar. E é um sistema muito simples, não tem nada de eletrônico, ele é mecânico, é como se fosse uma luva, né? Você liga na tubulação logo após o cavalete do hidrômetro de entrada do condomínio, e aí você deixa virar um ciclo para você ver o que vai acontecer, né? Eu falei assim, vale muito a pena, o investimento é baixíssimo, então não há nem do que se falar de retorno de investimento, porque o valor é irrisório perto das economias que a gente vai ter em relação à questão da água. Mas falando sobre essa questão da economia, o Fabrício, o que além dessas ações, né, de trabalhar com essa válvula bloqueadora, o que você tem trabalhado na gestão em condomínios para que a gente possa realmente trazer mais economia na prática mesmo? O que nós podemos fazer na prática para que a gente possa reduzir esse consumo e, consequentemente, né, melhorar a questão da redução das despesas do condomínio, da despesa também das unidades autônomas do seu consumo de água individualizada? Que dica que você daria para a gente? Perfeito. Um dos maiores problemas, Anderson, é que a gente, no Brasil, relativo a desperdício de água, é uma coisa crônica. Para você ter ideia, de cada 100 litros de água tratada, que já está em distribuição para nós, vai chegar na nossa torneira 67. Então, nós temos 33% de toda a água tratada no Brasil é desperdiçada ao longo da distribuição. Isso vem por vazamentos, isso vem por ligações clandestinas, enfim, uma série de situações muito grande, né? O desperdício aí é absurdo. O volume de água que o Brasil consome, hoje é da ordem de 2 milhões de litros por segundo. Para 2030, vai chegar a 2 milhões e meio. É um crescimento bastante grande. Desse volume, a gente tem 52% aproximadamente para a agricultura, 28% para consumo humano, 10% para a indústria, 10% para uso animal. Então, onde a gente pode interagir? Na agricultura, a gente espera que os governos, que a própria agricultura, o avanço da tecnologia, busque soluções alternativas com tecnologias aí que já estão bem avançadas em outros países aí, do mundo, para reduzir esse consumo de água. Mas no que concerne a nós, sociedade, nós temos 28% de responsabilidade nesse consumo humano aí para reduzir. Então, o que acontece? Se eu tenho vazões altas e pressões altas, como a gente estava falando, seja numa casa, seja numa edificação, a gente tem alto consumo, intrinsecamente, né? Se eu tenho vazão muito alta e não tenho demanda para aquela vazão, é buscar ajuste, é buscar restringir vazão, é buscar alternativas para uso racional, e aí você vai ter inúmeros, você pode fazer restrição propriamente da vazão, você pode usar torneiras automáticas, você pode usar torneiras sensorizadas, você pode usar uma série de dispositivos para fazer esse controle.
Você pode hoje, existe tecnologia e é relativamente barato, fazer controle de nível dos reservatórios superiores, ou seja, se eu estou vendo que o nível está de madrugada entrando um volume grande de água, a tendência é que exista algum vazamento na edificação, né? Ah, eu também consigo fazer monitoramento do próprio hidrômetro, quanto que está entrando de vazão de água por minuto, por hora, por período do dia, para a gente monitorar. Então, também é outra ação. Monitoramento, então, é online, né, em tempo real, do hidrômetro, do nível do reservatório, da cisterna, né, porque em algumas situações, por exemplo, normalmente numa casa você tem o dito ladrão, né, a caixa d'água enche, sai um tubo que joga água em algum lugar. Mas normalmente numa casa Água isso é tudo. visível. É. Numa edificação isso não é visível. Então, até para uma condição, esse controle de nível é interessante, se você chegar no nível máximo que está setado, e esse é o nível que vai dar extravasão, você também pode receber um alarme, pode receber um e-mail, pode receber um SMS. Hoje a tecnologia já está bem grande nesse aspecto e com um custo que é plenamente palatável pelo benefício que vai trazer. Então, assim, em termos de controle, eu indicaria o controle em tempo real do hidrômetro, né, a medição por telemetria, por tecnologia afim, a medição de nível da cisterna, para a gente controlar realmente se está tendo movimento, a entrada de água na cisterna de madrugada, a madrugada inteira, né, coisa que não seria o normal, né, a restrição de vazão e o uso de dispositivos. Só que o uso de dispositivos, como a gente estava falando sobre pressão, ele tem que ser feito ou especificado por uma pessoa de área técnica para justamente você não pesar um pouco na mão. Você pode ter uma... Tem clientes que me perguntam, eu vou usar caixa acoplada ou vou usar uma válvula de descarga? Depende. Eu falo, não, depende não. Com certeza a caixa acoplada ela tem uma vazão muito menor. É 9 litros. Se ela tiver duplo acionamento, é 9 litros com acionamento e 3 litros com outro acionamento. Como é que você Ou me fala seja, que não só vai uma, trazer uma economia? apertadinha que der lá na parede lá desce água, muita água, né? Se comparado a uma caixa Isso. acoplada. Isso. Aí já a caixa acoplada, se alguém faz a correlação, caixa acoplada versus válvula de descarga, eu tenho minhas ressalvas também, porque uma válvula de descarga de parede, ela sim, gasta mais do que uma caixa acoplada. Mas você concorda comigo que uma caixa acoplada com acionamento regulado, ele também vai trazer um prejuízo muito grande? Então vamos pensar assim, Principalmente numa se tiver escola que passa um feriado, tendo vazamento, né? justamente, e às vezes ele está invisível. A caixa acoplada, por exemplo, em alguns dispositivos de acionamento, ela tem um ladrão que joga a água para fora, desce pelo vaso ali, o sanitário, né? E você não consegue visualizar facilmente ali que está E tendo e essa fuga de água. só vai descobrir no final do mês, quando fechar a leitura da água, para você descobrir que estava tendo um Perfeitamente. vazamento lá. Eu já fui vítima Perfeitamente. disso também, né? É, sempre é no banheirinho, era no banheirinho dos fundos lá da área de serviço, e que aí quando eu fui observar, estava lá o filetezinho de água escorrendo 24 horas ali, ó. Pois Mas olha é. só, Então, tudo isso que você está falando, Fabrício, o que eu acho que paira na mente aí, principalmente dos síndicos, nossos gestores, é a questão do custo. Como que a gente pode implementar isso? Você pode, inclusive, até falar como você, a sua empresa, tem feito, inclusive, formas para que a gente possa implantar esses mecanismos ou esses controles com o mínimo de custo possível. Qual que seria uma solução que a gente poderia trazer aqui, expor para os nossos perfeito. para o pessoal aqui, para os nossos colegas, porque o difícil é o seguinte, pô, vou ter que fazer um investimento, né? Será que o investimento é muito alto para poder implantar isso justamente num período que eu tenho que economizar? Como é que ficaria isso? Como que funciona isso, Fabrício? Perfeito. No mercado, obviamente, como você colocou a questão do bloqueador, existem casas de material hidráulico específicas que vão fornecer dispositivos econômicos, né, para você fazer a sua aplicação. Eu falo que, com certeza, qualquer um que vá adquirir um dispositivo desse que obedeça às normas, veja as limitações de cada dispositivo, vai também encontrar restrições de vazão e vai encontrar reduções de consumo e, por conseguinte, da conta de água. Mas hoje no mercado já existe, inclusive franquia, que tem a tratativa de parceria na economia dos seus clientes. Como é que seria a dinâmica? Ela vai fazer toda a engenharia dessa gestão de água, ela vai monitorar todas essas vazões,
ela vai atuar com seus dispositivos, né? E vai promover uma redução de consumo. O condomínio não vai arcar com uma despesa, mas sim vai virar sócio da economia dessa aplicação de franquia, né? Então, hoje já existe no mercado esse tipo de produto, né? No qual a gente tem experiência e tá atuando no mercado aqui na Grande Vitória nessa linha de trabalho, né? Agora, com certeza, se a gente vai fazer assim, um passo a passo, a primeira questão que a gente deve fazer para a redução de consumo é acompanhamento da conta, verificação de como é que está o histórico dessa conta, avaliação, né, do que pode, onde a gente pode reduzir e ter uma pessoa técnica responsável para orientar e falar, aqui a gente pode reduzir essa pressão, aqui a gente pode reduzir essa vazão, sem que haja comprometimento dos pontos de consumo de cada morador, né? E acho que é isso que é o fundamental. Você fazer um plano e reduzir uma conta de um condomínio em 40% é uma coisa fantástica. Mas você 40% reduzir... só com a economia da água, implantando essa gestão? Tem casos que a gente consegue 60%. Caramba! Para condomínios comerciais, esses números até chegam a ser um pouco até maiores que esse aí, né? Opa, opa, opa! Vamos colocar isso logo para a gente fazer isso lá nos meus condomínios lá, que eu quero isso aí, viu? Perfeito, perfeito. Ah, o que seria então é o quê? Seria um contrato, a gente fala que é de risco, né? Mas se a empresa já tem essa expertise, não vai ter risco, né? Na realidade, mas é dito como contrato de risco, né? Você falou assim, Isso, é feito um contrato, mas inicialmente não é necessário o condomínio despender de nenhum recurso nesse contrato, e aí fica acordado por um determinado período nesse contrato que exatamente. a economia que for obtida, né? E possivelmente tomada uma base de uma média de consumo meses anteriores, não seria, aí eu não sei qual que seria a quantidade de meses, mas você teria essa base, e aí dali para frente, a partir da implantação dessa política, né, dos sistemas e tudo mais, aí passaria a monitorar isso aí, e aí as economias passariam a fazer parte, retornando para a empresa uma parte retornando para a Isso. empresa que está fazendo esse serviço, é isso? Exatamente, exatamente. Show de bola. O que é bacana também, Anderson, da gente dar essa tratativa, é que você resolve uma série de problemas que a gente acaba tendo quando a gente não tem um recurso propriamente dito que vá se empenhar de fato no resultado, né? Quando você faz uma parceria com uma empresa que vai participar, quanto mais economia tiver, melhor para essa empresa que está executando o trabalho. Então, com certeza, a tecnologia, o know-how, toda a metodologia e dispositivos que vão ser embarcados no condomínio ou no cliente, de maneira geral, vão ser da maior qualidade possível e que vão dar o melhor resultado possível. Via de regra, quando você vai procurar isso no comércio, no mercado em geral, você vai achar soluções pontuais. Como você colocou, você vai achar o bloqueador separado, você vai achar um chuveiro, que é mais econômico, chuveiro A, B ou C, você vai achar uma cisterna para coleta de água de chuva, mas aí todo o trabalho em cima desse sistema vai ficar para o condomínio. O que a proposta de trabalho dessa franquia é justamente fazer o quê? Toda essa dinâmica, eu tenho condomínios, por exemplo, que fazem reaproveitamento de ar-condicionado. E essa água de ar-condicionado serve já para a limpeza de toda a área comum do prédio. Jardim. Né? Jardim, rega, né? Então, é uma coisa que demanda uma certa engenharia, demanda desenvolvimento, demanda a aplicação dos dispositivos, seja reservatórios, tubulações, enfim, instalar isso tudo e colher o resultado. O que eu acho interessante de tudo isso é que a benfeitoria fica feita para o cliente. O cliente interessado após o contrato, em manter essas instalações, continua fazendo um novo contrato, repactuando com um percentual talvez menor, obviamente, o primeiro contrato, ele teve o investimento da instalação. A sequência, ou seja, o monitoramento e a sequência de manutenção do contrato, já não precisa ter o mesmo percentual, ok? A gente vai trabalhando esse tipo de condição, de situação, e o resultado sempre acontece. Hoje, o menor resultado que eu tenho
de clientes é 20% de redução de consumo. Menos de 20% é impossível a gente chegar. Né? Mas vai ter um caso que o cliente já tem, por exemplo, condomínio residencial ou mesmo comercial que tenha cobrança por importe mínimo. Aí a gente faz um outro estudo, uma outra tratativa. Por quê? Dependendo da situação, realmente, o importe mínimo, o que seria o importe mínimo? É a cobrança não pelo medido, e sim pelo número de unidades, vezes o importe mínimo, que para a nossa concessionária Cesan é de 10 metros cúbicos. Então, você chega num condomínio que tem 60 unidades, a Cesan já manda 600 metros cúbicos, independente se o condomínio está consumindo 400 ou Isso aí, 450. esse é um problema muito sério. Eu tive um condomínio que aconteceu isso, que era uma entrega de um condomínio novo, comercial, e eu até assim, eu lembro que ainda estava, a fatura ainda estava no nome da incorporadora, enquanto na construção ainda está lá pela incorporadora, da construtora, né? Mas aí quando passou para o CNPJ do condomínio, aí veio um valor absurdo, né? Porque aí eles fizeram a conta realmente pelo importe mínimo, pela quantidade de unidades que nem estavam ocupadas. Muitas salas Uhum, ainda não estavam nem, não tinham nem feito ainda o piso, o acabamento, não estavam ocupados. Então, era uma ocupação de 20% no prédio e nós já estávamos pagando o importe mínimo relativo, como se aquelas unidades que estavam fechadas consumissem. Então, isso uhum, eu acho que é uma coisa que deve ser revista, eu acho que não é uma coisa socialmente justa, né? E falando da questão socialmente, da justiça social, que eu acho que o síndico tem que buscar sempre isso. Olha, o que significa justiça social? O que vai ser realmente bom para todos, para toda a coletividade. A questão de condomínios que não são dotados de hidrômetros individuais, isso é um grande desafio, né? Porque a uhum. partir do momento é natural do ser humano, porque a parte mais sensível do ser humano é o bolso, né? Então ele só vai se mexer e resolver fazer alguma coisa quando a partir do momento aquela parte do corpo dele começar a doer, né? Então, se você não coloca um parâmetro para ele saber se ele está consumindo mais ou não, ele lá na unidade autônoma, ele vai, para ele está tudo muito bem, beleza? Enquanto alguns estão buscando uma economia, o outro tá gastando à vontade e está acabando com todos os recursos e onerando as contas do condomínio por conta disso, né? Então, Uhum. existe essa questão também, né, Fabrício? Eu acredito que existe a possibilidade de empreendimentos e condomínios que não tenham hidrômetros individualizados fazer essa implantação, né? Sim, tecnicamente são limitadas as situações que a gente não consegue fazer uma individualização de hidrômetros. Particularmente, eu tenho um contato com uma empresa aqui de Vitória que faz isso aí há bastante tempo, tem realmente um know-how, não só aqui no Espírito Santo, como fora aqui do estado também. E a gente tem trabalhado em conjunto nessas situações, né? Ele faz a individualização e eu faço a economia. Uhum. Muito legal. Pessoal que está chegando, tem pessoal, engenheiros, Eric também entrou, síndicos. Pessoal, quem entrou agora, não se preocupe que a live está gravada. Nós trocamos alguns assuntos bem legais aqui. O Fabrício trouxe umas informações bacanas para a gente. E aí eu vou até pedir para o Fabrício também deixar, porque a gente precisa passar a palavra aqui para mais uma outra convidada aqui também para falar sobre energia. E aí, no finalzinho aqui, Fabrício, coloca nos comentários o seu telefone, se você quiser, porque se o pessoal quiser tirar alguma dúvida, entrar em contato com Perfeito. ele, né, para ele poder fazer uma visita no seu condomínio também, como ele já tem feito um trabalho no meu condomínio e vai fazer nos outros, o que ele acabou de falar aqui agora há pouco me interessou muito. Tem que correr logo para poder implantar isso no condomínio para a gente ter essa economia de água. Então, E hoje, coloca o completando, telefone Anderson, aqui para o pessoal uhum, poder entrar em contato contigo, né? pois não. Já existe condomínio comercial em Vitória que entrou com causa contra a concessionária por justamente essa situação, ter um hidrômetro único e ser cobrado em pote mínimo. Tendo ganho de causa para o condomínio, a isenção dessa cobrança tem que ser imediata e ele tem que ser ressarcido nos valores que foram praticados nesse período. Se a concessionária persistir, ela tem que ser ressarcida em dobro. Então, já existe um condomínio em Vitória que goza dessa condição, dessa prerrogativa, e o que eu observei a partir de então
é que a maioria dos condomínios comerciais, principalmente na região de Vila Velha, eles já estão nascendo já com essa nova política. Ou seja, não está sendo cobrado mais imposto de mínimo. Eles já estão trabalhando com medição de leitura de conta, né, para geração da fatura, em cima do valor medido. É porque Não mais do valor previsto. os comerciais têm uma característica muito diferente dos residenciais, né? Os residenciais têm um alto consumo porque o pessoal vai tomar banho, né? É residência, Perfeito. eles usam muito água. Já comerciais não, pode ter escritórios que só usam aquela água somente ali da descarga, do banheiro, não tem chuveiro, né? A maioria não vai ter isso, né? Não tem máquina de lavar, não tem. Então vai ter só a carga, a descarga, né? Agora, existem algumas atividades que gastam muito mais água. Então, acho que é importante estar monitorando, acho que é importante ter uma empresa para poder estar assessorando, principalmente quando o condomínio é grande, o síndico buscar uma assessoria também de engenharia hidráulica para poder estar auxiliando a fazer essa gestão. Muito importante Perfeito. realizar também as vistorias periódicas, né, Fabrício? Com certeza, porque é aquilo que a gente sempre também fala. Você pode ter uma Ferrari, mas se você não der manutenção, você não vai andar muito, não. Ela pode quebrar a qualquer momento, se você não estiver dando as devidas manutenções, ela pode quebrar Com sim, né? certeza, com certeza. Então, Fabrício, eu todo quero sistema agradecer a sua hidráulico é presença, meu amigo. importante. Obrigado a você e estamos à disposição. Tá, joia? Na hora que você sair, aí coloca aí nos comentários para o pessoal anotar, e a gente coloca também aqui nos comentários, né, na legenda também da chamada da live, o contato Fabrício, se o pessoal quiser dar obter mais informações, convidar ele para poder dar uma Perfeito, olhada nos seus condomínios, né? E perfeito, fazer essa proposta que eu achei que é muito interessante, né? perfeito. Que é um contrato aí de risco. Na verdade, é um contrato com garantia de retorno, né? E acho que não é isso, né? É um contrato um contrato garantido, né? Então, realmente isso é muito bacana porque mostra realmente a expertise, a confiança mesmo, a certeza daquilo que está fazendo, né? Então, parabéns aí pelo trabalho, muito sucesso aí e vamos fazer economia nos nossos condomínios, tá joia? Perfeito. Tá, Obrigadão, joia. Obrigado valeu. a você. Pessoal que está Valeu. chegando, não se preocupem, que a gente vai deixar a live gravada, mas nós ainda vamos continuar, ok? Eu vou chamar aqui agora uma de negócios, que é a Samantha, e ela vai trazer uma informação muito recente para vocês sobre como a gente pode economizar energia em nossos condomínios. Deixa eu aqui procurar a nossa amiga Samantha, vou chamar ela aqui. Vocês podem fazer perguntas também. Daqui a pouco, acho que o Fabrício deve estar colocando aí o telefone de contato dele nos comentários. A Renata está aqui com a gente. Olá, boa noite, Samantha. Poxa vida, você tá toda chiquetosa aí, mas eu tô aqui com a camiseta do Instituto de Síndicos, tá? Hoje eu coloquei a roupa, eu nem sabia mais como é que era me arrumar. Foi difícil me arrumar. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Olha Boa só noite quem a está aqui. todos. A Renata batendo palmas para você Renata. aqui, Renata. Obrigado pela sua presença aqui. Que bom que vocês estão aqui. O pessoal que está chegando, quero agradecer e apresentar aqui a Samantha. Samantha é uma pessoa muito profissional. Eu conheço ela há pouco tempo, deve fazer menos de 2 meses, né, Samantha? E nós já iniciamos alguns trabalhos em um dos meus condomínios, inclusive um condomínio grande, e a gente está tendo uma série de dificuldades em relação à gestão energética ali. E aí a Samantha, por meio de um network empresarial, que eu faço parte, que é da BNI, Samantha também faz parte da BNI, a Renata, que está aqui a gente, também faz parte. Pessoal, se quiser anotar também aqui, ó, o Fabrício acabou de colocar o telefone aqui, se vocês quiserem entrar em contato com ele para ver essas questões de economia de água, esse é o cara. Inclusive, tá? Eu também vou entrar em contato com ele, que eu fiquei interessada aí nessa economia de água aí, muito promissora. Pois é. Então, agora vamos falar da economia da energia, né, Samantha? Samantha, quem é Samantha? Se apresenta para a gente aqui. Então, gente, boa noite a todos. Obrigada, Ana, pelo convite.
Eu sou engenheira civil de formação, trabalhei em obra, trabalhei em outra área e migrei para a área da energia solar. E a nossa empresa, ela atua fora daqui, né? Até o ano passado, ela atua fora daqui, fora do estado. Atua no Nordeste, na Bahia e em Sergipe, temos parceiros sócios em São Paulo. Então, ela atua muito fora daqui, agora a gente está trazendo ela para cá, por conta de aqui ser um mercado ainda inexplorado em alguns setores da energia solar. Bacana. E aí, vamos explorar isso aí. Vamos agora compartilhar com o pessoal aqui para eles saberem qual que é essa novidade. Mas para a gente começar, alguns vão lembrar dessa época que nós passamos por um período, e também quando foi na crise hídrica, que a gente acabou de falar. O interessante é que a água está ligada com a energia, né? Então, quando a gente tem problema de água, começa a faltar água, também a gente começa a ter problemas com a energia, porque a boa parte da nossa fonte energética, depois você pode falar um pouco sobre isso também, né? Do nosso país ainda são de hidrelétricas, né? Então, isso aí é um problema, porque se você não tem um recurso hídrico para você poder gerar, né, essa energia, você tem que buscar outras fontes de renda, de energia. E é nesse sentido que eu acho que é interessante a gente discutir aqui agora sobre essas alternativas de geração de energia. E o porquê que elas surgiram, né? Nós tivemos aí uma época que tudo era LED, agora LED é o que há, todo mundo está utilizando LED, enquanto não existe uma tecnologia que ainda economize mais ainda energia com iluminação, mas LED, nós tivemos uma onda de tipo, compra LED porque a energia está caríssima, então vamos economizar. Então, ações como essas são ações que são muito válidas, né? Porque realmente, quanto que seria a economia se comparado a uma lâmpada comum e uma de LED? Você teria uma ideia de quanto que seria esse percentual de economia? Não tenho esse percentual de cabeça, não. Mas no nosso trabalho de eficiência energética, a gente estima uma economia aí com várias premissas, um passo a passo que a gente corre, tanto a perda, fuga de maquinário, a gente corre vários passos quanto a tributação indevida, e aí a gente gera em torno de uma economia de 15% a 20% na conta de energia, sem CAPEX, sem investimento, só com alteração de contrato, vistorias e treinamento até da equipe, dependendo da atividade da empresa, treinamento de equipe que às vezes não sabe desligar corretamente as máquinas, deixa gastando energia em horário que não é produtivo. E a eficiência energética atua nesse sentido, de você reduzir seu custo e aumentar sua produtividade ao máximo, com o mínimo custo possível com a energia elétrica. Olha só, Samantha, o pessoal já está indo direto ao ponto aqui, né? Eu falei das lâmpadas de LED e tal, mas isso aí já é coisa de alguns tempos atrás. Porque o que tem se ouvido falar muito é isso aí, né? Energia solar, energia de placas fotovoltaicas e tudo mais. Quero agradecer aqui, inclusive, o pessoal que está aqui presente com a gente e o pessoal que também está colaborando com as perguntas. A Regina já até fez a pergunta aqui, ó. Já introduzindo naquilo que a gente realmente quer falar aqui. A instalação de energia solar depende das regiões, agora depende que tipo de instalação de energia que ela está falando, né, Samantha? Então, quando você faz uma planta solar, ela tem um aproveitamento do solo. Dependendo da região, esse aproveitamento é maior ou menor. Normalmente, as regiões mais próximas do Equador têm um maior aproveitamento do solo. E as regiões mais para o sul, ou no hemisfério norte do mundo, tem menor aproveito do sol. Então, é um fator que a gente usa no nosso cálculo de dimensionamento. Esse fator se chama fator índice solarimétrico. E aí a gente usa isso no nosso cálculo. A diferença, a energia solar pode ser instalada em qualquer região. A diferença é que
um local com índice solarimétrico menor vai precisar de mais placas para produzir a mesma energia do que um local com um índice solarimétrico mais eficiente. É por Essa causa é a da diferença. incidência, por causa da incidência do sol, seria, né? Mas é da incidência do sol. Aí, ó, e aí nós temos aqui pessoal de norte, de nordeste a sul aqui, ó. Pessoal de Recife perguntou, aqui no Recife não? Eu acredito que aí no Recife está mais próximo ao trópico, né? Isso, Recife é um ótimo local para instalação de energia solar. E aí a Regina voltou e falou assim, mas aqui no Sul, Regina, que região que você... Desculpa, Samanta, a Regina tá até... A Samanta, não sei se você está vendo os comentários também, você pode responder também as perguntas do pessoal já direto. Mas a Regina, de que região que você é, Regina? Você está falando região Sul? Nós estamos falando do pessoal do Recife e a Regina fala da onde aqui agora? Florianópolis, ó. Florianópolis. Inclusive, é uma das maiores empresas de energia solar de Florianópolis. Eles dão vários cursos. E eles dizem que ali, aquela região ali de Florianópolis, Rio Grande do Sul, tem um aproveitamento maior do que o maior país produtor de energia solar, que é a Alemanha hoje. Até aquela região ali tem um índice solar melhor do que lá na Alemanha. E eles têm lá energia solar muito mais do que a gente tem aqui na nossa matriz energética. Então, é uma questão de cultura, não é questão de ser melhor ou pior. É essa diferença do preço que vai ter. Lá no sul, provavelmente, vai ter que ter mais placas, ou seja, vai ficar um pouco mais caro para conseguir determinado consumo. E na região norte e nordeste vai precisar de menos placas para aquele mesmo sistema fotovoltaico. A questão do investimento, Samanta, porque nós, gestores condominiais, síndicos, sempre tem essa preocupação, depois tem que levar isso para o condomínio. A gente tem visto que não é moda, é uma onda, é uma tendência, é necessário, porque a gente vê que existe realmente uma defasagem, né, de geração, dessa geração de energia. Basta a gente ver aí o que eu tinha falado inicialmente, né? Se a gente tiver alguma crise hídrica aí de novo volta a utilizar outros meios de geração de energia, aí vem essa solução, que é a geração através da energia solar, né? Agora, nossa preocupação é o quê? Investimento, Samanta. O que a gente tem hoje no mercado de mais atual? Nós temos muitas empresas, o mercado está repleto de empresas, né, oferecendo isso, batendo na nossa porta ali no condomínio, tá? Eu, como síndico, eu posso dizer que não é todo dia, tá? Mas pelo menos uma vez por mês alguém passa, alguma empresa diferente passa já oferecendo isso para a gente. Mas isso tem mudado, né? O valor do investimento disso. Vale a pena fazer essa instalação no condomínio, fazer esse investimento? O retorno é significativo ou a gente teria alguma outra forma de fazer o consumo de energia elétrica com geração solar? Então, o retorno depende caso a caso. Normalmente, clientes de baixa tensão, clientes, para quem não sabe o que significa, clientes grupo B. Grupo B é questão de clientes comerciais, residenciais, que não têm um alto gasto energético com um ar-condicionado central, no prédio inteiro. A gente consegue identificar isso na fatura de energia? Qual é a classe de cada um na fatura? Tem isso identificado em algum lugar? Está escrito lá qual grupo a sua fatura é. Grupo B3, B2, A4. Aí o grupo A normalmente tem um payback maior. É ainda atrativo, mas o payback é maior. É um investimento que o retorno demora um pouco mais para voltar para o bolso. Entendi. E aí a gente tem aí os condomínios, a maioria dos condomínios estariam, então, nessa faixa do grupo B. Isso. A maioria que é realmente atrativo para a energia solar são do grupo B, porque eles têm incentivos fiscais para isso, eles conseguem se enquadrar em alto consumo e não tem demanda, não precisam pagar uma demanda contratada. Então, eles têm um payback muito menor, basicamente de 2 a 5 anos, é a média aí que a gente trabalha de payback. Então, se você faz um investimento
a longo prazo, porque ele tem a vida útil de 25 anos, 30 anos, né? No sistema fotovoltaico. Então, se você tem um payback de 5 anos, são 20 anos aí praticamente sem precisar pagar energia elétrica, pagando uma mínima taxa que não chega a R$ 100, o que é a tarifa mínima da distribuidora, e fica aí 20 anos pagando essa taxa mínima. 20 anos. 20 anos. É muito tempo, né? Agora, como que funciona isso? Algumas pessoas devem ainda ter essa dúvida, né? A energia que é gerada através de placas fotovoltaicas. Tudo bem, o condomínio vai lá, faz um estudo, é claro que tem que ter uma empresa que vai fazer todo esse estudo, para fazer esse estudo, inclusive, do payback, ou seja, que é do retorno do investimento, né? O tempo do retorno, o tempo do que foi investido e o tempo que vai levar para retornar isso para o condomínio. É claro que isso é feito parceladamente, né, a longo prazo, e é feita essa conta. Mas, quando a energia começa a ser gerada pelo condomínio, essa energia é gerada pelo próprio condomínio, ou isso é feito uma compensação com a companhia de energia elétrica? Como que funciona, como que é o funcionamento disso? Então, a energia solar, ela desde 2015, ela funciona em sistema de compensação de crédito. Então, você injeta a sua energia solar, você não utiliza ela diretamente, você injeta na rede da distribuidora e a distribuidora te repassa aquela energia gerada, né? E compensa isso na sua conta de energia. Mas quando a gente instala esse sistema de placas fotovoltaicas no condomínio e você fala injetar, é porque fica até um pouco difícil de algumas pessoas entenderem. Injetar significa que a energia ela vai sair, ao invés de ela entrar, ela vai sair do prédio e ir para a rua. Ou injetar que você está falando seria compensar, ou seja, o sistema saberia quanto que eu estaria gerando internamente para consumo do condomínio. Possivelmente ela é menor, a geração que eu tenho ela é menor do que eu costumo consumir, né? Então eu ainda vou ter que consumir um pouco ainda da energia que vem da rua, mas essa compensação é feita no relógio ali de energia, no leitor de energia. Ou essa energia vai para o porte e volta por esse caminho. É isso que a gente precisa explicar para o pessoal. Exatamente, ela vai para a distribuidora e a distribuidora repassa essa energia, porque você continua consumindo sua energia normal, não tem obra nenhuma nas suas tomadas, no seu cabeamento de energia. A energia solar é conectada na rede da distribuidora e a distribuidora passa essa energia para vocês. Tem como você consumir uma energia diretamente dos painéis, só que isso demandaria a compra de baterias, e essas baterias têm uma vida útil muito baixa, cerca de 2 anos, essas baterias. Então, não é viável você ter a sua própria energia sem estar conectada na rede. A não ser que você queira colocar essa energia num lugar muito afastado, que não tenha rede elétrica, e aí você usa por meio dessas baterias. Mas não é viável hoje em dia, porque as baterias custam muito caro e tem que ficar trocando o tempo todo. E se o condomínio não quer fazer esse investimento? A gente leva isso aí, essa proposta, ou o condomínio não tem espaço para fazer a instalação de placas fotovoltaicas? Às vezes é um prédio, né, e até mesmo o telhado dele já está todo tomado por antena e tudo mais, e ao redor não tem mais área para colocar isso aí. Tem ainda alguma alternativa para a gente poder fazer a instalação? Eu sei que existem já tecnologias, já tem estudos, né, de janelas, inclusive, que são placas, janelas, são vidros, né, envidraçados, que também são placas fotovoltaicas na vertical, que também absorve isso e gera energia, né? Mas quais seriam as outras opções, se a gente não tem como fazer o investimento em nosso condomínio, para buscar essa economia utilizando energia solar? Então, sobre essas janelas, a gente está estudando, é uma tecnologia mais nova do que as placas solares. O mundo está em constante evolução o tempo todo, né? Então, não são janelas em si, são filmes fotovoltaicos. Você acopla esse filme à construção, em qualquer local da construção, na fachada, na janela, na marquise. E aí você consegue gerar energia elétrica por meio desses filmes. Deixa eu só falar uma coisinha, Samantha, só uma licencinha. A gente vai cair aqui daqui 15 segundos, mas quem está aqui, eu peço favor para a gente voltar, tá? Porque é o tempo do Instagram. Você falou, Samantha,
eu já havia recebido feito um levantamento com a empresa há uns 2 anos atrás, para um dos condomínios, por solicitação dos moradores, fazer esse investimento, falar assim, se vocês querem, eu vou chamar uma empresa especializada para fazer um pré-projeto, né? Fazer um briefing aí, trazer para vocês algumas informações, mas não o projeto completo, mas para saber se existe viabilidade, né? E na época, a proposta era que houvesse a geração, então a gente vê que existem N possibilidades, né? Tecnologia, a solução para quase tudo tecnologicamente falando, né? E eu lembro que à época a proposta era que ela compensasse o quê? Durante o dia nós íamos consumir a energia elétrica, sim, gerada direto das placas, não ia ter bateria. Iam ser gerações de energia durante o dia, o que dava para consumir de energia solar ali, compensando com a energia que entrava durante o dia no relógio da EDP. Falo relógio, né, mas é medidor. Relógio é coisa de ultrapassar, mas o medidor é que ia fazer a compensação. Ele sabia quanto que a gente ia conseguir gerar internamente para consumo interno e complementar com aquilo que vinha da rua. Já à noite, não haveria essa compensação, porque já não haveria luz solar para poder estar fazendo essa geração pelas placas fotovoltaicas. Aí nós teríamos o quê? Estaremos consumindo a energia mesmo da EDP. Nisso por isso eu até perguntei, né? Isso voltaria para o sistema, a energia ela seria injetada dentro da rede da EDP? Nesse modelo que eu havia consultado, estou falando de 2 anos atrás, seria dessa forma, e não com baterias. Então, só para a gente ver que existem N formas, né? Então, existem formas também da gente ejetar isso, e com certeza tem que pedir uma autorização para a companhia, né? Como que seria isso? A gente tem que tem que fazer toda uma alteração também junto à companhia de energia, né? Sim, a alteração de contrato, né? Você passa a ser um gerador de energia, não só um consumidor. E aí você, gerando essa energia, normalmente na energia solar que eu estudo e que eu vejo funcionando aí, é feita essa injeção, eles colocam na rede e a rede repassa esses créditos, né? Você coloca tantos quilowatt-hora na rede e eles te passam tantos quilowatt-hora na rede. Se você consumiu a mais, existe uma compensação na hora do cálculo, né, do dimensionamento do seu sistema, que a gente já coloca um fator bem conservador para não acontecer isso. Para não acontecer de você consumir a mais do que você tem de sistema solar, entendeu? Então, quero agradecer aqui, Samantha, além da presença aqui, o Ricardo Capati, também um parceiraço nosso, está aqui presente também, obrigado pela presença. Quero agradecer também aqui o Osmar, também parceiro aqui de Vitória, Vânia, Gustavo. Eu tinha feito uma pergunta, pessoal, e eu vou deixar a Samantha falar aqui. Da pergunta que eu tinha feito é sobre outras formas mais atuais e quando a gente não tem tanto recurso assim para investir. Quais seriam as opções que nós teríamos como síndicos, né, para trazer para os condomínios e implantar isso no condomínio sem a necessidade de altos investimentos? Você tem alguma coisa para gente? Tem sim. Como eu falei, aqui no Espírito Santo isso ainda está inexplorado. Tem uma fazenda, eu estou falando de fazendas solares, gente, são grandes sistemas de energia fotovoltaica, normalmente colocado em solo, e esses sistemas são feitos compensação de crédito para vários clientes. Então, é como se tivesse ali uma geração centralizada de energia fotovoltaica e compensa para os clientes que contratarem aquela energia. É como se fosse uma distribuidora de energia solar. Lógico, tudo dentro da norma, porque nós sabemos que a concessionária tem que comercializar energia, ninguém está vendendo energia propriamente dita. A gente faz um contrato de associativista, e aí o cliente usufrui daquela energia por meio desse contrato. Aí aí seriam as famosas fazendas geradoras, as farms, geradoras de energia? Isso, exatamente. Fora daqui, isso já é mais comum, no São Paulo, no Nordeste,
Minas é muito comum, porque Minas tem incentivo fiscal, é o estado com maior incentivo fiscal aqui para energia solar. E aí, agora no Espírito Santo tem algumas empresas que, por exemplo, a Abrametal fez uma fazenda solar só para ela. O Cicobi também fez uma para os sócios do Cicobi. E aí está começando ainda esse mercado aqui de fazenda solar. Então, quem tem esse know-how aí de fazenda é uma boa pedida aí no Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, além de ter um bom índice solar médio, tá bem próximo ali da Bahia, né? A gente está próximo do Nordeste. Ele tem muitas áreas inutilizadas, áreas até do governo. O próprio governo do estado vai implantar essas fazendas para suprir os próprios prédios públicos. Eles vão construir fazendas, já está em estudo de mercado, eles estão vendo as empresas para participar da licitação. Inclusive, a gente vai tentar entrar nessa licitação. Legal. E aí eles vão construir fazendas enormes para suprir o Estado, que o Estado tem uma conta de 50 milhões por mês aí de conta de energia. É muita coisa, né? Assim, o que eu acho assim, interessante também, para nós gestores condominiais, de empreendimentos, tudo, também ter sempre uma empresa, como eu falei aqui momentos atrás falando com o Fabrício, é importante, porque o síndico profissional, ele não é conhecedor de tudo, não. Acho que é importante ele estar rodeado de especialistas que são especialistas e entendedores de cada área, né? Então, tem para energia aqui com a Samanta, tem para a gestão da água, que também é um recurso caro. Então, existem profissionais para isso também. Assim como a gente precisa também de uma ajuda, uma assessoria jurídica também é importante, porque nós não somos advogados, então a gente precisa de ajuda de advogado. Então, é o que eu indico para todos aqueles síndicos que estão iniciando carreira, ou síndicos profissionais também, que hão de concordar comigo, né? É importante a gente ter uma parceria forte com diversos especialistas para a gente poder estar convergindo isso aí para melhoria, para investimento do patrimônio. Isso é importante, a partir do momento que, poxa, eu acho que agregaria um valor muito significativo fazer um investimento que é de longo prazo, instalação de placas fotovoltaicas em um condomínio, né? E a gente sabe que isso é um caminho sem volta, né? É questão de tempo mesmo. Se não tem agora, talvez daqui 20 anos, 10, 20 anos, todo mundo talvez tenha que ter. Existe a questão também do barateamento da tecnologia, né? Acho que os componentes cada vez mais estão mais acessíveis. Então, acho que... Quanto à tecnologia, tá vindo muito rápido, né? Todas as tecnologias, tanto que eu falei desse sistema novo aí de filmes fotovoltaicos, que inclusive tá fazendo sucesso. A gente já quer também estudar bastante dele para conseguir oferecer esse produto. E as fazendas solares, elas são um meio de você consumir a energia solar sem precisar de fazer um investimento. É como se fosse um aluguel. E aí, nesse aluguel, você também não tem problema nenhum caso você tenha algum risco de engenharia quando você instala no seu telhado, no telhado do condomínio, na área do condomínio, você não tem respaldo nenhum se aquele equipamento danificar, se tiver um sombreamento que prejudique a eficiência, se tiver um furto até, se você for instalar numa área muito longe, você tem um terreno lá bem longe, que você quase nunca vai, você instalou ali porque tem área, e aí pode acontecer furtos, né? Então, se você, nesses casos, você tem que contratar um seguro e pagar esse seguro para os equipamentos. Quando você consome da fazenda, você fica isento disso. Porque a responsabilidade... Samanta, mas como que a gente, só para entender, a questão das fazendas, como é que a gente contrata isso? Então, as fazendas já estão asseguradas, é da construtora, o papel, a responsabilidade de manutenção, de segurança daquela fazenda é da construtora da fazenda.
Tá. Não, eu estou falando dos condomínios. Como que o condomínio pode consumir ou fazer um contrato desse tipo? Eu já ouvi falar de Mercado Livre, né? É a mesma coisa? Mercado Sim. Livre é a mesma coisa que isso ou são coisas distintas? É parecido, só que as fazendas solares é de energia solar. O Mercado Livre é um sistema de leilões de energia, e aí você consegue contratar e ter um desconto na energia, assim, se você for no sistema, acho que é a partir de 500 quilowatts, que você pode contratar no Mercado Ou Livre. seja, aí já teria que ser uma indústria já que consome muita energia mesmo para poder. Normalmente, uma indústria vê uma boa oportunidade no Mercado Livre, né? E ele é feito um estudo da eficiência daquele local, daquela indústria, e aí eles conseguem contratar uma demanda daquele Mercado Livre. Mas em E a, clientes comuns, e a né, compra, e consumidores a compra comuns. da energia das fazendas? Então, nas fazendas, a gente não vende a fazenda, a gente, como eu falei, é um sistema de aluguel. A fazenda, ela é da propriedade de um investidor, um fundo investidor, né, com muito dinheiro, vai lá construir a fazenda, que é caríssima, e ali ele tem um rendimento naquela fazenda, justamente das pessoas que vão usufruir daquela energia. Eles aí fazem Uhum. um contrato com a construtora, que o fundo contrata a empresa, eles fazem um contrato com a consultora de no mínimo de 6 meses, depende do consumidor, depende do perfil do consumidor. No mínimo é 6 meses, não tem multa rescisória, não tem multa rescisória, isso é Uhum. importante falar, porque a pessoa fala, contratei 2 anos, mas e se a tecnologia mudar? E se tiver outra oportunidade melhor? Eu vou ter que ficar esses 2 anos aqui e tal. Não, você pode rescindir esse contrato se você quiser. A gente só pede uma carência de 90 dias. Primeiro porque para você mudar a unidade consumidora daquela energia, a distribuidora pede no mínimo 60 dias para essa mudança. E mais 30 dias, no caso, para a gente colocar outra pessoa no seu lugar. Então, Uhum. esse investimento não, porque não tem investimento, mas essa mudança para o mercado das fazendas solares, ela vai te gerar uma economia na sua conta de energia. É lógico que não é economia comparada a que se você instalar no seu telhado, na sua área, porque ali o sistema é seu. Então, você tem a economia Uhum. total daquele sistema. Mas você já consegue ter uma economia, você contribui para a sustentabilidade do planeta e você também fica livre, principalmente, fica livre dos reajustes da distribuidora, que são altíssimos, né, todo ano aí. Tem um estudo aí de uma média de 14,5% ao ano de reajuste. E a nossa fazenda, ela varia de acordo com o IPCA. Então, se você tiver aí 10% de desconto na sua conta de energia hoje, vamos dar um exemplo aí. Você tem uma conta de R$ 100, seu vizinho tem uma conta de R$ 100. Você é um cliente da fazenda, ele não é. Você, ano que vem, vai pagar o reajuste do IPCA. Vamos supor que é 3%, você vai pagar 103. Ele vai pagar 115. Então, esse desconto de 10% é inicial. Você inicialmente, imediatamente que você contrata a energia da fazenda, você economiza de 5 a 10%, e ao longo de 10, 20 anos, você economiza até 30%. Ao longo de 10 Uhum. anos, até 30% da sua conta de energia. Sem precisar desembolsar dinheiro, sem ter obra na sua casa, sem ter risco de engenharia, podendo mudar a sua opção quando você quiser, não tendo multa rescisória. Não quero mais energia solar, vamos supor que existe uma outra energia ali que é mais barata e muda a tecnologia, agora a eólica é a melhor, vamos para a eólica. E aí você pode rescindir esse contrato. Se você implanta uma energia solar no seu telhado, você está fadado àquela escolha por 20 anos, né?
e a tecnologia vai se renovar. Então, é uma opção de aluguel muito boa hoje em dia, são as fazendas solares. E vocês oferecem esse serviço? A gente oferece serviço, sim. A gente está prospectando as terras aqui no Espírito Santo. Bacana. Por causa desse Covid, deu uma esfriada na prospecção das terras, né? Mas assim que as atividades retomarem, a gente vai finalizar essa fase e aí partir já para a construção mesmo da fazenda. Bacana, bacana. Eu quero agradecer aqui, inclusive a Regina tem ajudado bastante, ela até falou, olha, existem grandes fazendas de investimentos, e também falou tipo frigorífico, né? Porque os frigoríficos é um alto consumo de energia, né? Mas você imagina a quantidade de energia que eles precisam, necessitam realmente para poder atender ali a produção deles, né? Agora, então, que bom a gente saber que existem novas formas, agora existem também formas de a gente fazer em formato de aluguel, então eu tenho interesse também de ver isso com você. Eu acho que é importante a gente compartilhar isso aqui com os gestores condominiais, né? Isso aí, não só para condomínio, mas eu acho que para pequenas empresas também, que estejam nessa classe B aí que você falou, né? Que são realmente a faixa intermediária, que é de baixa tensão, buscar conhecer isso e plantar. Então, isso, ao longo do prazo, como diz a nossa especialista Samantha, se a gente considerar 20, 30 anos, você está falando, 20 anos já estaria dando um retorno de quantos por cento? 20 ou 30 anos, você falou? Não me lembro. Aí já seria 10 anos, na verdade eu falei errado. 10 anos dá um retorno de mais ou menos 30%. Olha que excelente. É isso aí, começa com 5 a 10 e de acordo com o passar dos anos. É melhor do que investir, então, nas próprias placas fotovoltaicas. É claro que elas têm uma pouca manutenção, né? Mas também elas também têm uma vida útil. Eu acho que se a gente falar de placas, mesmo que dê boa manutenção nelas, né? Sempre fazendo limpeza e tudo mais, eu acredito que com o decorrer do tempo tem um desgaste e depois tem que fazer reinvestir nisso, né? Que nem você falou, aí já entra como equipamentos ou maquinários, também entra a questão do seguro, que você também precisa fazer o seguro daquele maquinário, há de se considerar isso aí também, né? Então, o nosso sistema de fazendas, ele já faz uma previsão completa ao longo de 25 anos, e ele já prevê a substituição do inversor, por exemplo, aos 12 anos. A gente já coloca isso no nosso investimento. Então, é tudo mensurado, realmente mensurado o retorno do investimento, a taxa de retorno, porque a gente faz a manutenção preventiva, a gente não faz uma manutenção corretiva, entendeu? Excelente, excelente. Isso aí é algo que eu vou aí continuar alinhando com a Samantha. A gente já engatilhou alguma conversa em um dos meus condomínios comerciais, mas eu vejo que nos residenciais a gente também pode fazer um trabalho bacana para trazer essa economia para o bolso aí de todos os condôminos, né? Quero agradecer, Samantha, pela sua presença, pelo seu convite, em plena quinta-feira, véspera de um feriado, né? Mas eu quero desejar a você toda a felicidade, um excelente feriado aí amanhã, mas eu tenho certeza que você vai trabalhar um pouquinho também, assim como eu vou trabalhar também. Aliás, o dia de trabalho tinha que ter o dia do trabalho tinha que ser celebrado com trabalho, né? É uma coisa meio... Mas eu quero agradecer a sua presença também, tá, Samantha? Faz um favor para mim, antes da gente fechar, coloca o seu telefone nos comentários aqui, ó, para o pessoal também poder anotar e tirar, que quiser tirar dúvidas com a Samantha também, assim como ela tem grande disponibilidade aqui, para mim, eu acho que ela tem para todos vocês que estão assistindo a gente. Ela tá aí, colocou um sorrisinho no seu semblante. Fica tranquila. Pessoal, olha, quero agradecer a presença de vocês aqui também, inclusive dos que vão assistir essa live. O Instituto Síndicos tem feito esse trabalho. Hoje a gente fez uma live diferente, saindo um pouco desse assunto de Covid, mas ela tem relação com isso.
ela tem relação com a questão que a gente tem passado aqui agora. Não que os gestores condominais pensem de forma negativa e pensem o pior. Não, nós pensamos sempre o positivo e sempre o melhor, mas sempre se preparando para o pior, né? Então, a gente tem que ter essa visão, e é por isso que o Instituto de Síndicos tem trazido esses assuntos que podem parecer que não tem nada a ver com o que a gente está vivenciando, mas tem tudo a ver, tá? Então, qualquer economia que a gente puder fazer realmente nos consumos do condomínio, isso vai impactar de forma positiva, né? Reduzindo os custos para o condomínio e trazendo essa economia para toda a massa condominial. Então, esse vídeo vai virar entrar no nosso acervo, vai ficar disponível, inclusive, no canal do YouTube também, para futuras consultas. A gente vai colocar lá assuntos sobre fotovoltaica, energia solar. Vamos colocar também sobre a questão que a gente conversou com o Fabrício agora há pouco, também sobre economia de água, que eu tenho certeza que vai ajudar muitos gestores, e muitos condomínios vão conseguir essa economia através dessas dicas super interessantes que a gente recebeu aqui hoje. Tá bom? Só uma última palavrinha, Anderson, para aquela conversa que a gente teve, né? Agora falando dos condomínios. Por que eu procurei o Anderson inicialmente? Porque os condomínios, eles são clientes para os fundos investidores perenes, né? A gente estava conversando sobre isso. Os condomínios nunca vão acabar. É um condomínio... Não fecha a porta. É diferente de uma fábrica, de um mercado, de uma loja. Então, os condomínios são vistos com bons olhos para os nossos investidores, né? Então, provavelmente a gente vai ter um incentivo melhor aí para inserir os condomínios nas fazendas solares. E, outra coisa, pessoal, sigam aí, nas redes sociais, FamaFlux, do Fabrício, e sigam Highlight Soluções. Fala do Samanta, deixa eu ver aqui. Highlight Soluções, tá? Porque lá eles também vão estar dando essas dicas, dessas novidades. Fiquem sempre ligados em relação a isso, porque tá muito contínuo isso, tá? E tem assim, a cada mês é uma novidade, né, Samanta? A cada mês tem alguma coisa, então é interessante a gente estar ligado a algum canal que tragam essas informações das novidades para a gente poder implementar isso nos nossos condomínios, não é? Então, quero agradecer a presença de todos vocês, desejar uma ótima noite e que Deus abençoe todos vocês. Oi? Obrigada a todos aí por assistir. Obrigada, Anderson, pelo convite. A sua iniciativa nessas lives está sendo muito útil para todos nós, não só para os gestores de condomínio. E é isso aí. Obrigada a todos por assistir. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite.